gente! Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Café com Filosofia. E hoje vamos falar sobre um tema que é política não é só para idosos e muito menos só para igrejas. Eu sou a Maria. E eu sou o João. E hoje nós iremos falar aqui sobre esse assunto que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas conversam sobre de verdade. Não é mesmo? Exatamente. Vamos falar sobre como a religião aparece na política e por que os jovens estão tão afastados disso. A escola tá atrapalhando ou tá ajudando? E ainda vamos dar uma olhadinha em dois livros que deixam a gente bem pensativos. E para deixar a conversa ainda mais interessante, nós temos aqui duas convidadas de honra que vão falar aqui muito sobre suas visões que elas têm sobre esse assunto. E temos aqui a Ana, que se declara uma liberalista. Oi, gente, prazer. Quem vai pedir que a política precisa ser pensada em comum e para todos, na igualdade de todos. Também temos a Catarina. Oi, gente, bom dia. Sou bem conservadora aqui, então a gente tá aqui pra debater sobre o assunto. Eu não tenho discordar dela, né, mas ver aqui, né, trazer nossos pontos e ter nossos bens. Muito bem-vindos, agradecemos a presença de vocês. Então, vamos começar aqui com o primeiro assunto, que é sobre a religião na política. Porque todos nós ouvimos aquela frase de que religião e política não se misturam. Mas a gente sabe que não é muito bem dessa forma que se aplica, né? Todos sabemos aqui que elas têm sim um papel muito juntas uma da outra, como se fosse colega de bar de uma verdade. Mas essa relação não é bem como a gente espera que ela seja. Totalmente, mas eu acho que o problema da religião começa a querer definir leis e afeta todo mundo. Por exemplo, a questão da saúde reprodutiva e da minoria. Não pode ser que as crenças de um grupo determinem o que todos fazem, até porque não tem como crença em todos, como vários tipos de história. Olha, discordo completamente, porque o nosso Estado pode ser laico, mas a nossa nação foi fundada por valores religiosos tradicionais. Nós somos bem tradicionais. Então esses valores a gente pode manter eles sem, né, seguir o padrão da regra do bem coletivo, mas a gente pode manter a ordem social com base na igreja, que a igreja tem um papel muito importante na sociedade, baseada na sociedade. Se a gente não respeitar as raízes, a gente vai perder a nossa identidade. Porque, por exemplo, a religião deve sim se manifestar na política, entendeu? Porque o nosso Estado, nossa laica, é predominantemente cristão, entendeu? Então ali a gente já tem embasamento de que a gente deve seguir, né, a ordem, que é o Estado família. Então a gente pode sim, e nesses embasamentos, entendeu? Questões com saúde, a medicina é muito importante pra saúde, isso importa muito, porque essas questões, embora você falou aí, né, de questões reprodutivas, mas aí já é um ponto muito forte de falar, né? A gente não pode estar nessa situação. A nossa foi fundada em valores religiosos, porque você não tem outras tradições sem ser que valem de acordo com o normativo. Mas aí, isso é uma pergunta. Como equilibrar a crença e a laicidade do nosso Estado? A gente pode fazer um bolo sem farinha ou açúcar. Sempre tem quem reclame. Isso aí, e nós podemos falar aqui com o Norte, um livro muito interessante chamado O Poder e Manipulação, de Jacob Beck. E ele fala muito bem sobre essas condições e como elas influenciam a nossa opinião pública. É mesmo, muita gente não percebe como certas mensagens religiosas são usadas para fazer que a população aborde determinadas políticas de uma forma muito fácil de subir. É tipo quando fala disso, você tem que fazer como? Pra você ficar forte. Isso não gosta. Muita gente não percebe os sinais e a religião dá meio político, meio campanhas políticas. Isso acontece muito e acaba que faz que a pessoa segue um determinado partido por causa da sua religião. Mas isso aí é um ponto muito específico, porque, por exemplo, tem confunde muito a liderança da manipulação. Existe quando fala da manipulação, tem, por exemplo, outro microfone. Sai mexendo aí agora, não sei o que ela sai no seu partido. Tá entendendo? Aí, por exemplo, agora você tá pesquisando influência de bolo e todo mundo tá errado. Nossa, você é maior assim, entendedor da política possível. Obviamente, o seu telefone vai manipulando, vai entregar pra você o que você tá fazendo. É só transmissão de áudio, entendeu? A manipulação já acredita nisso. Então, a única manipulação que eu conheço é o algoritmo. O seu algoritmo vai entregar aquilo que você já concordou. Isso é Você dispõe de informações diferentes. exatamente. Pontos interessantes. Vamos levar a discussão um pouco mais pra frente e passar no nosso próximo tema. Por que os jovens estão tão desinteressados na política? Então, pessoal, vamos ser sinceros, né? A gente, como pessoas jovens e mais novas, nós vemos a política como algo muito vago, algo muito desinteressante. Eu mesmo, quando eu era mais novo, eu via aquelas pessoas discutindo na televisão e achava que elas estavam explicando por coisa à toa. E tentar entender aquelas coisas é praticamente querer aprender a montar um móvel usando um manual de instruções escrito em mandarim. Olha, eu concordo com o seu ponto, mas não acho a causa dele. Porque, por exemplo, os jovens hoje podem estar interessados que a política atual ela não fala sobre temas que vão promover o jovem, por exemplo, a sociedade, futuro, trabalho, entendeu? Então, a mídia só vai mostrar as fichas, por exemplo, política, e vai parar. Mas vai julgar essa geraçãozinha de agora, né? Que mais ou menos esse partido, porque o carizinho assim, tem partidos ali já também alguma coisa, a escola, a internet. Então, a pessoa sabe que você trabalha dessa trama. Então, é mais esse ponto. Enfim, já porque a maioria dos partidos, a maioria dos políticos não trabalham como deveriam fazer, como estão deveriam político. Eu acho que vai muito além. Os jovens sentem que a política não resolve os problemas do dia a dia. Quando você vê que desigualdade atualmente, o custo de vida mais alto, é natural pensar. Isso não tem nada a ver com o que eu vou entender com isso. Aí quem tem capital mais? Toda colocação. Sim, e como que o capital desse livro que você acabou de citar agora, utilizado nas escolas, que faz muito parte do nosso, da nossa educação, nossa organização, na escola, no educacional, como que esse livro se conecta com isso? Mas fala sobre como a política estrutura e molda as pessoas, basicamente. Os jovens enxergam que a política é feita para os poderosos. Não para quem trabalha ou para quem precisa, sim para quem não. Então, em cima, vestido de terno, bonitinho, ganhando dinheiro. E sociedades não são prioridades. Isso gera desconfiança gigantesca. E quando é tipo quando você vai restaurante e o garçom só atende a mesa do lado porque eles estão legal. É literalmente a mesma coisa. Se você não tá vestido de acordo com o que isso precisa, não vão te atender. Olha, mas na minha opinião tá ultrapassado, porque o problema não é a estrutura econômica, exatamente. É a falta de educação política. Porque, por exemplo, já se a gente pode ter uma matéria e do nada, às vezes, um bonitão, gostosão ali, todas as palmeiras ali, explicando pra gente sobre política, de uma forma engraçada, é todo que os jovens poderiam assistir. Então, o que falta ali não é um posicionamento, a culpa não é do sistema, entendeu? É da falta de perspectiva. Porque os jovens interessam se eles souberem que eles têm liberdade pra iniciar a conversa. Que ideia engraçada. Mas realmente, a organização política precisa ficar mais próxima dos jovens. Mas vamos saber por que eles se sintam mais próximos a isso. Acho que a escola tem um papel fundamental nisso. E é exatamente o nosso próximo tema. Vocês se lembram das aulas de sociologia ou de história? A gente aprende sobre leis, presidentes, mas foi ensinado, né, gente, a pensar por conta própria ou só a decorar tudo aquilo. Ana, o que você acha? Eu lembro dos nossos professores fazendo a gente decorar dados, números, a gente vai escrever uma sequência na cena. Tem muita gente que não teve aula de ciências sociais e história, mas eu posso dizer, e é isso mesmo, acho que a escola muitas vezes acaba reproduzindo estruturas que alienam os estudantes. Pra quem não sabe o que é alienação é o processo que deixa a pessoa desinteressada em certos assuntos. E a alienação é justamente o processo de não permitir que a pessoa tenha um total controle sobre aquilo que ela quer decidir fazer ou não fazer. É justamente manipular, seja a vontade dela, ou o querer dela, pra ela, talvez achando ou não, que ela está no controle, escolher aquilo que não é do direito dela. A gente aprendeu isso numa aula da nossa escola com um professor muito bom, né, gente? Nossa. A gente aprende sobre ganhos, sobre crítica, mas não aprende a questionar por que eles são importantes. O que eles fizeram para ser grande? Deveria formar cidadãos críticos. É tipo aprender a dirigir, mas todo manual. Você, obviamente, tem que praticar na rua para saber o que fazer. Olha, crítico é uma coisa, mas a escola não é um lugar pra isso, exatamente, entendeu? Porque ela tá dando um lugar muito de ideologia. Porque muitos professores, né, colocam a sua visão cientista, pra nas aulas, entendeu? Então acaba que gera esse conflito. Porque a gente deveria criar, sim, cidadãos críticos. Só que, como é que eu posso dizer? Mais abrangentes, mais tradicionalistas, menos liberalistas. Porque seria como se fosse eles tivessem uma aula de matemática ali, e aí o professor não precisa falar de futebol, entendeu? Você não entendeu mais um, só fala do zagueiro. Entendo. E a pergunta que fica é, será que a escola deve formar cidadãos críticos na área política? Claro que sim, se a gente não aprende a questionar e entender a política e como ela afeta a nossa vida, como a gente vai escolher bem nossos representantes? Como vamos lutar para as melhores funções? Ser político não vai ser contra o sistema, é ser parte dele de forma consciente. E é tipo checar
pra anotar o telefone do Google, de você aí. Eu acho que formar crítico desse tipo é só uma desordem. Porque a escola deve ensinar os respeitos às instituições, às tradições, entendeu? Paixões. E o que cada um pode contribuir. Porque a sociedade ela tem que seguir umas regras. Então, se a gente tiver essas regras, a gente vai tornar o Estado uma coisa muito liberal, o que não é legal, entendeu? Então, se todo mundo só questiona e não avança em nada, vai ser como se fosse um time de jogador de futebol ali, né? Que cada um faz o que quer, não liga nada, porque os partidos, né, principalmente, eles acabam impondo essa coisa pra sociedade. Então, acaba que tem essa desordem. Então, a gente deve se formar críticos, mas críticos tradicionais. Institucionalmente, a gente deve formar tradições críticos e seguir tradições, né? Acho que as tradições devem seguir elas. Então, a gente formar isso que você tá informando a gente agora, é tipo você pegar um time de futebol, cada jogador faz o que quer, pra ganhar o jogo e não tem mais nada, entendeu? Então, acaba, né, que com esse poder a sociedade ela pode acabar seguindo regras que são mais tradicionais que ideais. Não tem isso de desordem, é a mesma coisa de você ir, eventualmente, ver que a você entrar e ver que não é bom. Então isso não precisa ter desordem, não tem. Basta a pessoa apenas aceitar o que os outros pensam. A gente é ser humano, então cada um tem sua opinião. Então, as comparações das duas. Mas é a animação que a gente falou. Não é interessante? Muitos jovens saem da escola sem entender nada de política e acabam votando ou nulo, ou por impulso, por influência de alguém, um familiar, um amigo. De fato. E aí a gente volta no livro do Diego Pet, para poder manipulação, onde lá ele cita que essa questão de não permitir as pessoas terem um senso crítico é uma forma de manipulação. Deixa as pessoas mais suscetíveis a serem manipuladas, quando elas não têm um pensamento crítico sobre a situação. É igual você deixar um bebê perto de um pote de mel. Ele vai claramente comer tudo sem saber quem é que pode engasgar ele, irmão. Exato, se você não aprende a pensar por conta própria, entender o que se passa, como você vai ter o seu lado cheio de esquerda e de direita? Você precisa entender o que se passa nos dois lados. Olha, mas o discurso da crítica muitas vezes é usado pra destruir o tempo. Então, a gente precisa de formação política, mas é com base nos valores mais fortes, entendeu? Não com questionamentos constantes. Então, a gente precisa dessa formação política embasada, precisa estudar pra livros, referências, entendeu? Referências mais tradicionais, entendeu? Mais antigas, discursar nosso regime. Então, com esses valores sólidos, a gente não precisa ter um questionamento constante. E que a igreja entra nesse papel, entendeu? A igreja é muito importante na política, assim, porque o seu partido decide o Deus, sabe? A gente não precisa afastar da mente que você falou, né? Não adianta nada você estudar e ser levado por algo, você levado por algo, uma pessoa que não vai saber o que prometeu. E acontece muitas vezes, entendeu? Sim, já acredito que todos os partidos acontecem isso, acaba dando uma alienação. Bom, gente, a conversa ficou bem animada, né, quando a gente esperava. E resumindo, a religião e a política elas andam juntas, mas a forma como elas se relacionam ela é bem debatida. Pois é, eu já sei valores bem válidos pra não se interessar. Mas o que a gente pode fazer pra mudar isso? A escola tem um papel fundamental pra formar pessoas críticas e pra transmitir valores também. Dependendo da visão. Aliás, a única coisa que a gente pode concordar é que a política não é um assunto pra ficar só na teoria. É problema que a gente tem que botar a mão nas e procurar saber mais. É isso aí, eu deixo uma dica muito importante que tem um pouco vital. De informar. Mesmo que vocês não concordem com o que isso vai ser, ajuda a entender a economia e a influência na nossa vida toda. Porque vai achar que eu vou botar tudo isso. Mas claro que vai ser chato porque não gosta de pensar diferente, mas eu recomendo o poder da manipulação, porque dá pra entender as informações políticas sem necessariamente um partido próprio. É tipo saber identificar quando alguém tá te vendendo uma coisa supostamente enorme, mas é verdade. Então, né, dá pra ter essas informações assim, opinião do direto, e dá um saber crítico pra você. Então, é tipo, você vai saber identificar ali quando alguém tá dando uma sugestão que não é válida. Então, você vai saber que tá sendo manipulado, as fontes que eles seguem neles. Bom, dicas realmente muito boas, né? E você, ouvinte, qual é a sua opinião sobre esse tema e essas questões que estão discutindo? Deixa um comentário embaixo que a gente tá doido pra conversar com todos vocês. E se inscreva no nosso canal, ajude bastante chances pra não perder o nosso próximo episódio. E, gente, o nosso podcast não tem a intenção de ofender ninguém. Estamos aqui somente apresentando duas ideias divergentes e fazendo vocês entenderem um pouquinho mais sobre a política, alienação e também pra mostrar que o pensamento crítico é fundamental na nossa sociedade. Todos precisamos ter opiniões. Beijos! Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur balayer je ne regrette rien.